Olá, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, pausa agora esse vídeo, se inscreve aí e vai lá naquele sinozinho, deixa ele marcado e configura ele com a opção de receber todas as notificações para que você receba todo o conteúdo novo que nós lançarmos aqui para você no nosso canal, tá bom? Se você também não nos segue nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, né? Nos segue lá através do @AnaelsonCostaJR, tá? E no Telegram, o nosso canal Anaelson Costa com conteúdos específicos, com notícias do dia a dia a respeito da economia e mercados, tanto no Brasil como no mundo inteiro, tá bom? Hoje nós vamos falar a respeito de mini contratos. Se você não conhece, se você já opera e queria entender mais, você está no lugar certo, ok? Mini contratos é uma forma de negociação ou são contratos futuros negociados, né, no mercado de derivativos e futuros, a BMF, ok? E se você não sabe ainda o que são derivativos, assista um vídeo antes mesmo de assistir esse aqui que está no nosso canal que fala a respeito de derivativos, tá bom? Antes da gente falar especificamente de mini contratos, eu gostaria de lembrar a você um pouco sobre mercados futuros, sobre negociações em contratos futuros. Então, o que são esses contratos futuros? Né? Para quem não lembra, ou para quem não viu, ou só para a gente dar uma revisada. A negociação de contratos futuros possibilita que o mercado negocie as expectativas futuras de um determinado ativo, como moedas, índice ou commodities. Então, lembra se você tem um determinado, por exemplo, uma commodity e você tem uma plantação lá de milho, por exemplo, e você tem medo de não dar certo, você planta milho e tem medo de a chuva te atrapalhar na colheita desse ano, coisa desse tipo, e aí você, durante o plantio, você quer assegurar o preço, né, do seu milho numa dada região de preço, então você vai lá e usa os mini contratos para que você possa, usa os contratos futuros para que você possa assegurar a sua safra e que você saia de uma maneira sem ter prejuízos, tá ok? Isso pode ser para commodities, isso pode ser para índice, isso pode ser também para moedas, você tem uma dívida aí externa, né? Você compra equipamentos, por exemplo, em dólar, ou tem uma dívida, capta dinheiro lá aqui fora do Brasil, né? E aí capta essa dívida em dólar, tá? E aí você vai começar a pagar essa dívida daqui a, sei lá, 5, 6 meses, e aí você tem medo de como é que vai estar o dólar daqui para lá, e aí você começa a negociar contratos futuros para que você faça uma operação chamada hedge, e aí você amarrar o seu preço, segurar o seu preço e você não ter percas por causa da variação do câmbio, por causa da variação do dólar. Esses são alguns exemplos, né, onde você pode estar operando com contratos futuros, ou o porquê que as pessoas usam os contratos futuros. Uma das vantagens do mercado futuro é que você não precisa desembolsar nada no momento da aquisição dos ativos, basta ter a margem de garantia exigida que pode ser em aplicações com ações, títulos públicos ou títulos bancários. Essa é uma vantagem, né, que quando você está negociando um contrato, você não está negociando o ativo em si. Por exemplo, se eu vou pegar o milho, como eu falei, eu não estou necessariamente comprando um ativo de milho, eu posso estar ali comprando um contrato, né, futuro, e por comprar um papel, né, que vai se vencer daqui a um período ainda, não necessariamente eu preciso ter o dinheiro, né, para poder estar fazendo essa operação. Né? Você não vai precisar tirar o dinheiro no momento da aquisição dos ativos. Né? Você pode simplesmente comprar esse contrato ou fechar esse contrato dando garantias. Né? O que são garantias? Por exemplo, se você tem ações investidas em uma corretora, títulos públicos, né? Títulos bancários, então você está lá seu dinheiro investido, renda fixa, depende de cada corretora, tá? Você pode usar esse dinheiro que você tem lá investido, né, em ações ou em títulos, enfim, em renda fixa, seja no que for, dependendo da corretora, você pode usar isso como garantia para que você negocie em contratos futuros. É isso mesmo. Eu posso deixar meu dinheiro lá rendendo, enquanto ele está rendendo, eu uso ele como garantia, né, eu uso esses ativos onde eu estou rendendo o meu dinheiro como garantia para que eu possa operar em contratos futuros. Contudo, para contratos futuros existe um ajuste diário, o investidor recebe os ganhos ou paga as perdas todos os dias.
não só quando vende os contratos, como acontece no mercado de ações, por exemplo. Só que você tem o ajuste diário. Beleza, eu posso usar aquilo ali como garantia para operar. Ok, mas se eu ganhar, no mesmo dia vai ter um ajuste diário daquele preço, e aí você vai receber, eu ganhando, por exemplo, eu recebo o meu lucro daquele dia, tá certo? Que eu operei com aquelas garantias que eu falei anteriormente. Mas se eu perder, eu preciso naquele mesmo dia depositar o dinheiro, né, que eu perdi, ou do contrário, a corretora usará os meus ativos que eu dei de garantia para poder liquidar a minha conta, certo? O meu saldo, o meu débito, ok? Bom, então o que são mini contratos? Os mini contratos foram desenvolvidos em 2001 pela B3 com o objetivo de atender o pequeno investidor. Eles possuem exigência de capital menor do que os contratos cheios, então para começar a investir você pode utilizar menos dinheiro. Assim como os contratos cheios, os mini também trabalham com a margem de garantia. Como o valor deles é mais baixo, a margem é proporcional, ok? Então, os mini contratos eles foram criados como uma forma da B3, né, que é a nossa Bolsa de São Paulo, ela conseguir pegar ali e alcançar, na verdade, né, o pequeno investidor. Por quê? Porque os contratos cheios, os contratos futuros cheios, né, ele é de um valor muito grande e as pessoas elas não tinham condição, a pessoa física, por exemplo, né, o pequeno investidor não tinha condição de investir. Então, a Bolsa de Olho, nesse mercado, né, de pessoa física, de pequenos investidores, ela cria os seus mini contratos em 2003 e nos dá 2001, perdão, e nos dá esse direito de operar mini contratos. Como o valor é bem menor, a gente vai ver isso mais na frente, né, também as garantias para operar os mini contratos são menores. Antes você precisava de maiores valores, né, para operar cheio, antes não, agora ainda para operar do cheio, né, você precisa ter grandes valores para poder dar de garantia, mas com o mini esses valores de garantia diminuíram bastante. Tem aqui alguns exemplos de mini contratos que eu coloquei para vocês, né? O mini índice do Bovespa, o mini dólar futuro, o mini contrato SIP, que é inclusive um produto relativamente novo, né, da B3, e nós temos um mini contrato de euro. Então você veja, estamos operando índices, operando moedas, né? E o principal que nós conhecemos é o mini dólar, tá? E o mini Bovespa, que nós vamos ver mais na frente, ok? Como os mini contratos funcionam? Os nomes deles são compostos pela sigla do ativo, do tipo de ativo, 2 dígitos finais do ano de vencimento e o mês correspondente, que por sua vez segue a tabela embaixo, né? Então nós temos aí o código de cada mês, tá? Começando em janeiro com F, né? E aí vai janeiro F, fevereiro G, março H, abril J, até dezembro que é Z, tá? E eu deixei aqui um exemplo do um mini contrato do dólar, que é o WDO, tá certo? Então aí é um mini contrato de dólar, WDO, F que é o vencimento janeiro e 20 que é o ano do vencimento, tá certo? Agora tem um detalhe que eu quero explicar para você. Veja nesse exemplo que eu dei, o WDO F20. O WDO F20, tá? Ele é um contrato que se vence em janeiro, porém ele é negociado em dezembro. Então, quando você vai, por exemplo, negociar em janeiro, vamos supor que eu esteja em janeiro de 2020. Em janeiro de 2020, eu não vou negociar o WDO F20, eu vou negociar o WDO G20. Por quê? Porque é o contrato futuro. Então eu vou negociar sempre o futuro. Isso é importante você saber. Por exemplo, que você estando dentro de um mês, você vai negociar o contrato do mês que se vence para o próximo mês, ok? Vamos lá. Tipos de mini contratos. Eu peguei aqui 2, né? Primeiro, mini contratos de índice futuro e de Ibovespa. Os mini contratos de índice negociam as pontuações futuras do Ibov por meio da sigla WIN, WIN. Certo? Então, os mini contratos de índice ele vai negociar o Ibov, tá? O preço, na verdade, refletido do Ibov, tá? Cada ponto do Ibovespa futuro equivale a 20 centavos, pois cada ponto do índice cheio equivale a R$1. O mini contrato equivale a 20% do valor do contrato cheio. Então, as posições são calculadas da seguinte forma: multiplica-se pontos de resultado por 0,20.
As operações têm vencimento na quarta-feira mais próxima do dia 15 dos meses pares do ano. Há umas diferenças aqui entre mini contratos de índice e mini contratos de dólar. Eu vou te explicar aqui quais são as diferenças, tá bom? Mas a primeira coisa que você tem que entender é que o mini contrato de índice ele é negociado, né, através do IBOV, um espelho do IBOV, tá certo? E ele é representado pela sigla WIN. Esses são o mini contrato, ok? Que o cheio é o IND, ok? E ele explica aqui que o mini contrato, né, cada ponto, né, do Ibovespa Futuro equivale a 0,20 centavos. Então ele diz que o mini ele vale 20% do valor do cheio. O cheio vale R$1 por cada variação de ponto. Já o mini ele vale 0,20 centavos para cada variação ou para cada ponto que vai variar, tá bom? As operações de mini também é diferente do dólar em que, né? Eu dei o exemplo do dólar anteriormente. O dólar você vai ter todos os meses um contrato se vencendo. Já no mini não, tá? Ele vai ser de 2 em 2 meses, são nos meses pares do ano, tá? E ele se vence no dia 15 desses meses pares. Então, a cada 2 meses, nós temos a troca de contrato de índice e essa troca são nos meses pares do ano. 2, que é fevereiro, né? 4, que é abril, né? 6, que é junho e assim sucessivamente. Os mini contratos de dólar. Uma das formas de investir em dólar é por meio dos mini contratos de dólar futuro. Eles são identificados pela sigla WDO. Então, para mini contrato, nós usamos o WDO. Para contratos do cheio, nós usamos o DOL, D-O-L, ok? Estes contratos negociam a cotação em reais e equivale a $1.000. A variação mínima da pontuação que eles podem apresentar é de 0,50 cents. Lembrando que aqui é dólar, tá certo? Quando a gente fala em dólar, a sua variação ou a sua relação do mini para o cheio, tudo é dado em dólar. Quando a gente fala mini contrato, nós falamos de reais, ok? É importante você entender essas variações para você entender quanto você pode ganhar ou quanto você pode perder, né? Quando você opera em mini contratos, tá certo? Por exemplo, o dólar. Quando você vai olhar o dólar, para cada tique que nós chamamos, para cada variação em tique do dólar, né? Em um mini contrato, né? Não um contrato cheio, em um mini contrato, a variação é de R$5, certo? Então, se variou aí, por exemplo, 10 tiques, então variou aí R$50 para positivo ou para negativo, dependendo da sua posição, tá bom? Vamos seguir. Principais diferenças entre mini contratos e contratos futuros. Basicamente, a finalidade de investimento dos dois é a mesma, porém há características distintas. Os contratos cheios possuem como quantidade mínima a ser negociada 5 contratos do produto escolhido. Com eles é possível investir em commodities, índices e moedas, tá? Esses ativos têm como público-alvo as empresas, produtores e investidores experientes, dado seu custo mais elevado. Já os mini contratos são alternativas mais acessíveis, o contrato tem exposição menor e, consequentemente, uma chamada de margem menor, tá certo? Então, basicamente, eles têm o mesmo propósito, tá? Eles operam com o mesmo propósito, como eu falei para vocês, alguns propósitos anteriormente, mas há suas peculiaridades, porque o dólar, o mini contrato cheio, né? Não vou dizer o dólar especificamente, mas o contrato, não o mini contrato cheio, mas o contrato cheio, né? Ele possui uma quantidade mínima de ser negociada de 5 contratos. Então, por exemplo, eu quero lá comprar um contrato de dólar. Você não compra um contrato de dólar, você compra 5 contratos de dólar. Então, eu quero operar o dólar do cheio, eu vou operar com 5 contratos de dólar cheio. Né? Eu não vou poder operar apenas com um contrato de dólar cheio. Já o mini contrato, não, eu posso operar com um mini contrato. Eu não preciso começar a operar com 5 mini contratos. Se você lembra como o mini contrato é bem menor do que o contrato, né, o contrato cheio, então esse mini contrato ele é realmente voltado para pequenos investidores, enquanto esse contrato cheio são ali para banqueiros, para empresas grandes, para grandes investidores que estão ali usando o contrato cheio para poder fazer suas operações, seja lá qual for o motivo, né? Inclusive aqueles também que querem investir, né? Eles são dados também para investidores mais experientes, dado o seu preço que é muito caro. Já o mini contrato, não, o mini contrato está ali para muitas pessoas que estão fazendo
estão procurando também fazer investimentos, né, a longo prazo, buscando articular sua carteira, né, porque muitas vezes a gente tem uma diversificação. Por exemplo, você tem muitas carteiras, uma carteira com muitas ações do Brasil, e aí você quer ficar comprado no dólar para você ter uma garantia, ou seja, se as empresas do Brasil cair, o dólar vai subir, provavelmente. Então, ou se o dólar cair, as empresas sobem, aí você fica um pouco seguro, você pode usar também o mini contrato para fazer investimentos a longo prazo, tá certo? Inclusive para comprar a moeda dólar e ficar posicionado em dólar, né? E carregar essa posição para o futuro. Mas também há pessoas que fazem isso para usar para o day trade, né? Que é o bem usado também. Mas nem todo mundo que está ali operando dólar ou índice está fazendo day trade, ou seja, são operações que compram e vendem no mesmo dia, tá certo? Mas o mini contrato ele tem esse foco para o pequeno investidor, tá? E aqueles que especulam também de uma maneira menos pesada, por assim dizer, tá? Quais são as vantagens de investir em mini contratos? Quais são as vantagens? O mini contrato ele tem alta liquidez. O que é alta liquidez? É muito fácil você comprar ou vender mini contratos, é muito fácil você se posicionar, tá? Na hora que eu quiser comprar e vender eu consigo, na hora que eu quiser vender e depois comprar eu consigo. Por quê? Porque tem muita liquidez, tá certo? Há também uma grande diversificação, como eu falei, né? Por exemplo, para você que é um investidor realmente, quer investir, tem uma carteira, né? Você pode comprar ações, como eu falei, e você pode se posicionar em contratos, né? Por exemplo, de dólar, como eu dei o exemplo. Mas você também pode, eu sou investidor, mas eu não queria, eu não tenho dinheiro, por exemplo, para comprar as ações que estão dentro do índice Bovespa. Quais são as ações, né? São as blue chips. Tem ações que é muito cara, eu queria comprar todas as blue chips, eu não tenho dinheiro suficiente para estar me posicionando. Você pode comprar um mini contrato que vai ser o reflexo, né, desse índice, tá certo? Que é o IBOV. Então você pode estar lá comprando um mini contrato e se essas empresas elas subir, esse índice ele sobe, o IBOV sobe, automaticamente o mini índice também vai estar subindo porque reflete o preço do IBOV, ok? Alavancagem, né? Você consegue trabalhar na alavancagem, é uma vantagem, tá? Mas se não for usada também com os critérios corretos, na verdade vai ser um grande risco, tá? A alavancagem, como você viu, você não precisa ter o dinheiro especificamente para você conseguir operar, né? Você pode operar apenas usando algumas garantias, né? E você pode alavancar o seu dinheiro, porque esses mini contratos, como você viu, é uma pequena parte do contrato cheio, tá? Mas você pode operar usando pequenas quantidades de valor, buscando grandes ganhos, é verdade. Mas você tem que entender que da mesma forma que você busca grandes ganhos, as grandes percas também podem vir se você não souber o que você está fazendo. Então, se você está entrando e quer fazer day trade, quer fazer day trade usando mini contratos, eu aconselho você a estar procurando sempre aprender mais e entra mesmo no mercado para operar quando você tiver certeza do que você está fazendo, para que a alavancagem sim seja usada a seu favor e não seja uma arma que vai te tirar do mercado, ok? Tem flexibilidade, né? É uma vantagem você poder investir, né, em mini contratos, né, e você ser flexível, você poder entrar, você poder sair, você poder operar vários tipos de mini contratos, né? Como eu falei, às vezes você não tem como operar a ação, você opera as ações da Blue Chip, você pode operar o índice, você pode operar o dólar, você pode operar o euro, né? E aí isso traz uma grande flexibilidade, né, para você se posicionar, entrar, sair, carregar a posição, e é muito bom. Também você pode fazer o day trade, você pode fazer swing trade, passar posicionado de um dia para outro, você pode passar de um contrato para outro, de um vencimento para outro, você pode carregar a posição até o dia do vencimento, só sair no dia do vencimento, então é muito flexível, ok? Quais são os riscos dos mini contratos? Né? Existe o risco da oscilação, são mercados normalmente muito voláteis,
como tem muito comprador, tem muito vendedor, tem muito player, que é como a gente chama, atuando, né? Então, muitas vezes, principalmente em tempos de crise, esse tipo de mercado é um mercado muito volátil. Nós vemos grandes movimentos subindo e descendo muito rápido, que é muito bom para o day trade, tá? Mas também é muito perigoso, porque essas oscilações trazem muito risco. Então muitas pessoas também não querem nem ficar posicionadas, a não ser que tenham umas boas quantidades de dinheiro e realmente sabem o que estão fazendo, para que não corra o risco dessas grandes oscilações. Outra coisa também que interfere muito são notícias, né, de última hora, são dados econômicos que são lançados, a agenda econômica. Isso traz grande oscilação, grande volatilidade no mercado e eles sobem e descem rapidamente, grandes movimentos dentro de um mesmo dia, ok? Tem risco de alteração de imagem, né? É um risco de alteração de imagem. Eu falei para vocês, olha, a margem que você precisa hoje é muito pouca, mas existe uma regra que a B3 ela pode alterar essa margem da noite para o dia, né? E corre o risco de você se você tá lá, comprou para investir em dólar, por exemplo, eu quero comprar dólar, eu quero ficar posicionado em dólar, e você vai carregando uma posição, você vai comprando, ou compra aquela posição insegura para mais tempo, né, corre um grande risco de a regra ser mudada, né, da noite para o dia e de repente a regra de margem, né, e quando chegar o ajuste diário, fechar aquele ajuste do dia, você ter ali um valor que você precisa depositar porque mudou a regra de margem da B3, ela pode mudar isso a qualquer momento, ok? Bom, eu já falei até aqui um pouco dos riscos de ajuste diário, né, que de repente você pode ter ali um ajuste que no dia não foi tão favorável a você, né? E se você se posicionou para longo prazo, você tem que ter dinheiro em caixa para ficar pronto, porque, vamos lá, você fecha lá o dólar, por exemplo, a R$4, né? E aí você compra a 4, aí fechou alguns dias, fechou a 4,10, você vai ganhar, no mesmo dia que fechou no 4,10, você vai ganhar essa diferença e você vai carregando essa posição. Mas se o ajuste fechar negativo, a sua posição momentânea, você vai ter que ter dinheiro para poder bancar a sua posição, ok? E isso é também um risco, né? Que você não sabe como é que o dólar vai fechar, é muito arriscado e é dos ativos mais difíceis de precificar, né? Onde coloca muito economista, deixa muito economista humilde, vamos dizer assim, porque realmente é difícil demais precificar dólar. São muitas variáveis que tem que colocar no papel para conseguir projetar dólar futuro, tá certo? Alavancagem, né? A alavancagem ela também se torna um risco, como eu falei para vocês, né? Eu falei um pouco anteriormente, vou falar de novo. A alavancagem ela é da mesma forma que você pode gastar, colocar pouco dinheiro para buscar muito dinheiro, uma alta lucratividade, você também pode perder muito, tá certo? E mesmo que você não tenha o dinheiro lá, você vai ser zerado pela sua corretora, mas depois que você já arrumou um déficit em dinheiro mesmo, vai ficar negativo na sua corretora. E existem corretoras aí que cobram até 10% ao dia, se eu não me engano, é o mês, não lembro agora. Eu acho que é o dia, né? Porque você entrou no seu negativo na sua corretora, você não pode ficar negativo. Então você vai lá, bota pouquinho dinheiro, começa a operar, aí o mercado faz um movimento ótimo para cima, você sai, aí você acha que já está sabendo, aí agora entra de novo, e agora o mercado ele faz um grande movimento, como eu falei para vocês, ele oscila bastante, então ele oscila para baixo, você comprou, esperando que ele subisse, ele desceu. Só que desceu tão rápido e você não sabia o que estava fazendo, você não saiu da operação, né? E aí você foi zerado compulsoriamente, ou seja, eu estava posicionado comprado, o preço caiu, eu não consegui fazer nada, fiquei olhando para a tela e só vendo meu dinheiro, né, ficando negativo e ficando negativo. E aí foi embora o dinheiro que você tinha na corretora, aí a corretora ela vai e te zera compulsoriamente. Quando zera para ficar empatado? Não, quando fica negativo, dependendo de quando ela conseguir te zerar também tem isso. Depende do movimento que fez você ficar para baixo e isso é bastante perigoso. E aí você vai ter que dar um jeito de cobrir a tua dívida na corretora, tá certo? Com risco de juros altíssimos e você desregularizar seu nome e estragar aí de repente até a tua família. Por isso você tem que ter muito cuidado quando você vai operar mini contratos, principalmente para fazer day trade. Conheça, busque conhecer. Aqui você está aprendendo muito, né? Por isso que tem toda essa base e você precisa estudar toda essa base realmente para você
fazer operações, principalmente em day trade, ok? Bom, eu trouxe para vocês todo o conteúdo sobre mini contratos que dá para ser passado agora, né, nessa aula, para que você aprenda. Nós falamos sobre derivativos em outra aula, falamos mais superficialmente, né, de futuros, e hoje nós falamos mais diretamente em mini contratos, tá? Eu posso fazer depois uma aula, um vídeo falando sobre alavancagem, ok? Mas isso é mais dentro do conteúdo realmente day trade. Se você tem interesse, nós vamos estar ensinando aqui day trade, dentro do nosso canal vai ter aqui material de day trade voltado a tape read, e a gente vai estar falando mais detalhadamente sobre isso, ok? Então espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui o teu like, deixa aqui o teu comentário, né, também para que nós possamos interagir com você e saber se nós estamos produzindo um bom material, um material de qualidade para você, tá certo? E com certeza, se você não se inscreveu, agora no final do vídeo, corre e se inscreve no nosso canal e compartilha esse conteúdo para outras pessoas, para que elas tenham acesso igual a você está tendo aqui gratuitamente, ok? Muito obrigado a todos, um forte abraço e tchau, tchau!